Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nuri. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não, doe pro tio. Este canal precisa de você, o tio está sorteando 120 livros por mês, 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui, Pix, assim disse o João, @gmail.com, a partir de 5 reais você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube, tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342, então manda o PayPal. Tem PayPal também, no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso, agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Estamos no capitalismo tardio, não estamos no Brasil. Hoje temos um vídeo aqui de um canal muito grande chamado Elementar, que eu nunca tinha visto na minha vida, então eu não sei o que esperar do vídeo. Do vivo é ótimo, do vídeo, né? Chamado 30 anos desempregado e morando com os pais, ou seja, né, o capitalismo tardio torando a pizza no butico de uma geração inteira. Vida do brasileiro médio, sim. Vida do estadunidense médio, sim. Vida do alemão médio, sim. Vida do japonês médio, sim. Vida do imigrante turco médio na Alemanha, sim. Vida do jovem alemão, sim. Sim. Eu não sei qual que é a pergunta. Quantitativa. A resposta é sim. Vida do chinês médio, não. Tem isso. Vida do vietnamita médio, não. Talvez tenha algum motivo aí, né? Talvez tenha algum motivo aí. Enfim, né? Nós vamos falar hoje aqui, né, de um mal geracional, que é um mal transgeracional. Porque ele não é um mal no sentido moral. Ele é simplesmente a reprodução e a expansão da reprodução de um sistema baseado na expropriação e na exploração das pessoas. Tá? A tendência é o aumento da exploração, que vai levar ao aumento da infelicidade, que vai levar ao aumento das consequências. É o famosíssimo ora, ora, ora. Ora, ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes. Ora, ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes. Então, enfim, né? É a vida do Zé Buceta médio no capitalismo. E já fica todos os trigger warnings necessários aqui para todos vocês. Eu vou começar o react, né? Laxate. É assim que as gerações mais jovens são encaradas. Não, calma aí que tinha passado uns 3 segundos aqui e me incomoda. Mais pobres, mais infelizes e completamente frustrados. É assim que as gerações mais jovens são encaradas atualmente.
Olha que legal, é assim que as gerações mais jovens são encaradas atualmente. Elas não são encaradas assim. Isso é um dado matemático. Vamos pegar os Estados Unidos como um exemplo prático. Vamos falar de números. Um cidadão estadunidense, nascido na década de 70, metade da década de 70 em diante, que na década de 90 fosse dar entrada no seu primeiro imóvel, ele conseguiria, em 2 a 3 anos de trabalho, dar uma entrada de cerca de 10% daquele primeiro imóvel. Se a gente volta para o cidadão da década de 50, trabalhando na década de 70, ele conseguia, no mesmo período de 2 a 3 anos, muitas vezes, quitar o seu primeiro imóvel. Venhamos para a geração atual e você não consegue acumular em 10 a 13 anos de trabalho a mesma entrada de 10% que os seus pais conseguiram. Bem-vindo ao pesadelo da realidade, tá? E aí, a culpa nesse sistema é individualizada. Se vê o achatamento real do salário, se vê a especulação imobiliária, se vê a especulação da cidade do campo. Não. O jovem não quer trabalhar. O jovem é O jovem hoje em dia é vagabundo. Enquanto as gerações anteriores conseguiram superar financeiramente seus pais, o mesmo está longe de acontecer com seus filhos. Obrigado, Apolo. Aqui nós temos uma família clássica da década de 60 que já tem 2 filhos numa tenridade com uma casa que provavelmente está quitada. E eu caguei aqui que eu cliquei numa merda no botão errado. As errado. gerações mais jovens são encaradas atualmente. Enquanto as gerações anteriores conseguiram superar financeiramente seus pais, o mesmo está longe de acontecer com seus filhos. Apesar de terem crescido em um mundo globalizado e cercados pelas facilidades tecnológicas, as... Oi, Habermas, tudo bom com você? Meu nome é João, eu sou paraguaio e vim aqui para matar-te. Para quê, João? Paraguaio, tá? Essa ideinha liberal de merda, tá? Sobre tecnologia, que é espalhada no circuito científico, nos circuitos acadêmicos, é mentira. Mais uma vez aqui a gente volta ao jovem que está surgindo no TikTok. São 2 rappers, eu acho que eles são de Blumenau, né? Que é o Carlinhos e o Frederico. Eles têm um texto muito bom chamado Fragmento sobre as Máquinas, tá? Tecnologia per se não é porra nenhuma. Uma tecnologia pode servir para liberar uma sociedade da necessidade do trabalho ou escravizar essa mesma sociedade. O que vai falar do uso desta porra é o modo de produção em que ela está inserida. Então não caiam em papinho liberal. As expectativas dessa geração foram quebradas com crises financeiras e recessões que a fizeram quebrar o paradigma pai pobre, filho rico. Outra medida. O capitalismo é um sistema portador de crises. As crises são tão constantes que elas se tornam previsíveis. A previsibilidade das crises do capital não é uma criação do Kondratiev, tá? Engels e Marx estavam prevendo as crises que aconteceriam no capital na década de 40 do século XIX. Então não é o simples fato do capitalismo ser portador de crises que quebra uma falsa expectativa que só existe no coração daqueles que vivem de uma ideologia maluca. E lhes rendeu o apelido de geração canguru. Será que estamos diante de uma geração perdida? Ou ainda resta... Olha só, será que estamos diante de uma geração perdida? Colocarei populares numa festa na rua.
Quando a gente fala, gente, de preconceito estrutural, de aparofobia, a gente tá falando disso aqui, tá? Olha esta semiótica aí, meu irmão, tá? Semiótica is my greatest passion. Tem esperança. Gente pobre se divertindo. A teoria social de que um filho tende a superar o pai financeiramente está caindo por terra a cada dia mais. Porque a realidade se impõe. Se antes, com o êxodo rural e a popularização do acesso à faculdade, os filhos estavam enriquecendo mais que seus pais. Aonde que êxodo rural levou a enriquecimento? Tá? A partir do primeiro, cercamentos da Inglaterra. O que os cercamentos provêm? Enriquecimento ou mão de obra barata para cortiço? Onde que o êxodo rural trouxe enriquecimento do grosso da população? Gente, PIB não é enriquecimento. Renda per capita não é enriquecimento. Se o Bill Gates e o Elon Musk passarem dentro de um Tesla na minha cidade, a renda per capita vai pra casa do caralho, né? Então, né? Me ajuda a te ajudar. Mas isso definitivamente não está mais acontecendo com as novas gerações. Como não aconteceu com boa parte durante muito tempo. Aconteceu com uma clivagem média minúscula. Só aconteceu por uma necessidade histórica. Deixa eu contar um segredo que talvez você não saiba. Estado de bem-estar social é a resposta de jogar o croissant no chão para evitar revolução. Tá? Estado de bem-estar social não é uma benesse do capitalismo. Estado de bem-estar social não é uma boa vontade. É dar o anel para não perder o dedo. Mas fica tranquilo que sem o anel entra o dedo e a mão depois. Mas antes de tudo, vamos relembrar quem é quem. Boomers são os nascidos entre os anos de 1946 a 1964. A geração X são os nascidos entre 65 a 80. A geração Y, ou Millennials, entre 81 e 96. A geração Z, entre 97 e 2012. Eu me identifico como boomer. Tô pouco me fudendo. E de 2013 pra cá, a geração Alpha. Geração Alpha é irônico, né? Enquanto os Millennials entram no grupo da meia-idade, a geração Z enfrenta a entrada no mercado de trabalho. E ambos sofrem o mesmo, a descrença. Nessa mesma fase, os Baby Boomers passavam por mudanças ideológicas que a Guerra Fria e o regime militar trouxeram. Por conta disso, eles valorizavam a estabilidade, cargos que lhes garantissem a segurança financeira pelo resto da vida. Porque existiam cargos que garantiam a segurança financeira para o resto da vida. Deixa eu dar 2 exemplos muito claros de boomers cujos cargos garantiram a sua segurança financeira para o resto da vida. O meu pai e o meu sogro. Meu pai é filho de um caminhoneiro e de uma dona de casa. Meu sogro é filho de um camponês e de uma dona de casa. Ambos conseguiram uma proeza gigantesca para a época deles, que foi ter educação formal. Tá? Meu pai conseguiu isso porque ele era coroinha de um padre holandês milionário que tinha o coração do tamanho do planeta e pagou as coisas que os pais dele jamais conseguiriam pagar. E o meu sogro conseguiu isso por fruto de muito labor, porque o pai dele falou: vou tirar esses meninos da roça. Eles conseguiram uma educação tardia e com muito trabalho, eles conseguiram ambos passar em concurso. Um se aposentou como economiário, trabalhador da Caixa Econômica Federal, meu pai. O outro se aposentou com o que hoje é chamado de policial rodoviário federal, meu sogro.
Nessa época, eles conseguiram algo que era impensável para a geração dos pais dele, por meio de vários fatores, incluindo sorte para um caralho. Hoje em dia, por mais que eles tenham dado aos seus filhos possibilidades que eles jamais tiveram nem de perto, cada um do seu jeito, né? No meu caso, eu tenho muito mais a agradecer a minha mãe, que é uma lutadora brutal. Mãe, te amo, obrigado por tudo que você me deu. Vô, obrigado por tudo que você me deu, né? Mas ainda assim, há um aumento do acesso, do conhecimento, das possibilidades de trabalho. Que espuminha, amor. É que foi a... Vamos pra lá, Felipe, vamos pra lá. A gente vai achar. Ainda não, nós vamos achar, não tá aqui não. Eu... Não, não tá aqui não. Enfim, isso garantiu a mim e a Nayara as coisas que eles tiveram garantidos? Não. Nem de perto. Nem de perto. Então esse gap vai cada vez aumentando mais, tá? Vai cada vez aumentando mais. Já a geração X, quando adentrou a vida adulta, passava a ter um vislumbre da globalização e passavam por um momento de instabilidades políticas e financeiras. No Brasil, por exemplo, a hiperinflação. Por conta disso, o objetivo dessa geração se tornou... Foi muito bom ter mostrado o Reagan e depois ter mostrado o Sarney. E aqui eu agradeço ao editor desse vídeo, porque a resposta aqui por trás de hiperinflação chama-se neoliberalismo, tá? o investimento no futuro e o status, que se resumia em comprar um imóvel e um carro. Mas os jovens de hoje não acreditam que possam fazer o mesmo. No máximo, comprar um carro muito velho em locais em que carros velhos são acessíveis e morar dentro do carro. Essa geração cresceu cercada por otimismo. Eles passaram a infância em um mundo globalizado, facilitado pela chegada das novidades tecnológicas como o celular e a internet, e também pela estabilidade tanto política como econômica. Mas qual estabilidade política, né, bem? Essa linda casa no subúrbio americano de Picket Fences. Então, bem quando iriam adentrar o mercado de trabalho, uma recessão financeira histórica. Em 2020, uma reportagem do The Washington... Não é só uma recessão financeira histórica. A reportagem chama A Geração Mais Azarada da História. Não existe azar envolvido aqui. Isso aqui não é azar não, meu irmão. Isso aqui não é azar não. Isso aqui é a colheita do plantio. Isso aqui são as consequências das atitudes. Isso aqui é projeto. Você tem que participar de um polijal para conseguir alugar um apartamento fudido e ter uma chamambaia e chão de taco. É projeto. Tem que respeitar o professor capitalismo. Isso aqui não é ajar, não. Isso aqui é projeto. Então, Post considerou a geração Millennial como a mais azarada da história. O especialista em Millennials, Jason Dorsey, resume em uma entrevista para a BBC News Brasil da seguinte forma: de muitas formas, os Millennials estavam posicionados a serem muito bem-sucedidos, ou pelo menos foi o que disseram a eles. Foi o que disseram a eles, vamos ver. Até agora, tá bom. E a realidade é que muitos Millennials se chocaram com algum... Eu quero voltar, porque eu não sei se ele tá lendo, ele passou muito rápido por essa porra e eu sou burro. Não, ele tá lendo, ok. serem muito bem-sucedidos, ou pelo menos foi o que disseram a eles. E a realidade é que muitos millennials se chocaram com algum tipo de grande recessão, com demissões em massa, inflação, estagnação salarial, aumento no custo de vida. Mais uma vez, isso não é azar. Isso é projeto. A crise financeira de 2008, que já fizemos um vídeo aqui no canal explicando, foi considerada por alguns especialistas como a pior crise financeira desde a crise de 29. Em números que está se estendeu por certíssimo. pelo menos 3 anos e ocasionou uma recessão financeira mundial. Não. Enquanto da crise de 2008 até 2010, 2011, se você pega e afere os números do crescimento da China,
A China... Eu vou dar um único dado. Quem quiser o dado tá no David Harvey. Se eu não me engano, tá no 17 Contradições do David Harvey. Tá num dos livros do David Harvey. Eu não vou prometer qual, porque eu não tô lembrando agora. Tá? A China consumiu, nos 3 anos da recessão e do pós-recessão, mais cimento do que a humanidade inteira consumiu nos 100 anos anteriores. De 1908 a 2008, a China consumiu mais cimento do que a humanidade inteira tinha consumido nesse período em 3 anos. Vocês entendem? Que tem alguma coisa aqui afetando inúmeros países ao redor do mundo e alguns que não se recuperaram até hoje. Em outubro de 2009, atingimos a taxa de 10% da população mundial desempregada, afetando principalmente os jovens trabalhadores. Vamos lembrar aqui que esses dados são falseados. Esses dados são dados falseados. Por quê? Qual que é o conceito de emprego? Subemprego entra no emprego aqui, gente. Subemprego entra no emprego, tá? Tio e chat, sou dev, tomei um layoff, eu quero focar na palavra layoff em setembro e não consegui de novo até agora. Tecnicamente, a palavra layoff significa uma interrupção temporária de um contrato de trabalho. Se o seu contrato de trabalho não foi interrompido temporariamente e retomado até um período máximo de acordo com a legislação trabalhista brasileira de 5 meses, você não tomou um layoff, você tomou uma demissão em massa. Eu não vou tucanar termo gringo de filho da puta para escamotear o que acontece de fato, não só no mercado de TI. Não só no mercado de TI. Layoff tem pressupostos jurídicos. Provavelmente a sua empresa não está passando por um Chapter 11, provavelmente sua empresa não está passando por uma reestruturação judicial por causa de dívidas vultuosas, antes pelo contrário, a grande chance é que ela tenha tido lucros como ela nunca teve antes. Ela está te demitindo porque existe um exército potencial de reserva a ser criado, porque a formação que foi dada para todos faz com que vários júniors entreguem como sênior e eu posso contratar daqui a 3 meses um júnior para fazer o trabalho de 2 sênior recebendo por 1/4 de um júnior recebia antes, tá? Na época, os millennials possuíam entre 18 e 28 anos e muitos deles estavam terminando a faculdade e entrando no mercado de trabalho. Entre jovens com 20 a 24 anos, a porcentagem de desempregados atingiu 15,8%. Lembrando que estamos falando de subemprego. Quer ver os dados reais disso, principalmente no centro do capitalismo? Murilo Badaró. O Badaró tem um livro excelente chamado A Classe Trabalhadora, que ele trabalhou todos esses dados. Tá na Boitempo. A de adultos entre 25 a 34 anos foi de 10,6%. Os millennials se viram inseridos na vida adulta quando o mundo sofria uma crise financeira fortíssima. O mundo batia recordes de desemprego, a economia se tornava instável, a inflação era descontrolada e países quebravam. Quais países? Quem quebrava? Porque teve muito lucro nesse período. Sabe para quem que os países correram nessa época para ajudar? As instituições financeiras e não o povo. Aqueles que conseguiram um cargo tiveram que aceitar salários abaixo da média e adiar sonhos. Exército de reserva, exército industrial de reserva. Nós estamos falando de um conceito que tem ao menos 170 anos. Tá? Para se ter uma noção do quanto os millennials foram afetados, o The Washington Post fez um gráfico comparando o crescimento do PIB ajustado à inflação dos primeiros 15 anos da entrada no mercado de trabalho de cada geração. Os millennials tiveram o menor crescimento de todas as gerações anteriores dela desde o final do século XVIII. E fique tranquilo que isso só é possível porque é lucrativo e dá para manter durante um tempo. Isso não é azar. Achatamento de salário real
começa com o ataque coordenado do neoliberalismo ao sindicato, apressado pela implantação do toyotismo. Isso é projeto. Início do século XIX. Ou seja, enquanto os baby boomers viram um crescimento econômico de quase 40%, a geração X de mais de 30%, os millennials tiveram um crescimento de menos de 20%. Olha, compara isso com a inflação do período e me fala o que é crescimento. Um estudo realizado em colaboração com a Federal Reserve Board percebeu que nos Estados Unidos o patrimônio líquido de uma família formada por millennials é 40% menor que o de uma família da geração X em 2001 e 20% menor que de uma família de baby boomers em 1989. Com a diferença da capacidade de compra, porque os baby boomers pegaram um viés de ascensão, de reconstrução, porque os Estados Unidos botou no cu do mundo inteiro por conta da guerra. E é muito diferente a gente olhar só o número do crescimento em porcentagem e não comparar ele com a capacidade real de compra, com o fator real do salário. No Brasil, essa geração somou a recessão econômica mundial com a crise econômica de 2015, quando o país viu o número de desempregados aumentar 38,1% no espaço de um ano. Irônico, né? O que será que estava acontecendo ali, né? E 10 milhões de brasileiros enfrentaram a fila do desemprego. Olha lá o pato da Fiesp. Dentre esses 10 milhões, 26,3% procuravam o primeiro emprego. Estou com fome de democracia, estou com fome de liberdade. 116 milhões de pessoas estavam com fome, de comida. Insegurança alimentar. Obrigado, Estados Unidos. Cada geração tem a Operação Condor que merece. Emprego e 33,4% tinham de 18 a 24 anos, sendo assim os mais atingidos. Isso significa, gente, que não existia nenhum tipo de justiça ou validade nos protestos, que as pessoas não estavam, de fato, incomodadas com algo? Não. Isso significa que o povo foi tomado como massa de manobra para manutenção e expansão do status quo. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eles não tiveram oportunidade de se recuperar quando a pandemia atingiu todo mundo e ainda varreu junto à geração Z, que começava a ser inserida no mercado de trabalho. Ironicamente, teve lugar do mundo em que não, né? Quais? Quem terminou antes com a pobreza extrema durante a pandemia mesmo? Quando a pandemia parou o mundo, milhões de empresas fecharam as portas para sempre. Outras tiveram que mudar para o modelo China, home oi office. Coreia, oi Alguns setores Vietnã. de trabalho simplesmente minguaram e no meio de toda essa bagunça, uma geração procurando pela primeira oportunidade no mercado de trabalho. Mais da metade dos jovens entre 18 e 23 anos O home office e o trabalho presencial são duas facetas que o capital fica tremendo, igual aquele meme do cara com os dois botões, sabe? Porque no home office você consegue jogar na pica do trabalhador ele ser a empresa inteira e arcar com todos os gastos. Mas no presencial você tem a prisão panóptica, que é tão gostosa, né? perderam o emprego ou tiveram um familiar demitido ou com salário reduzido durante o período da pandemia. Isso formou nessas duas gerações uma grande insegurança profissional, onde a educação... Adoecimento mental. Isso formou nessas gerações adoecimento mental crônico. Nada pôde determinar. Eles precisam lidar com a alta competitividade, com a flexibilização de regras trabalhistas e a alta inflação. Flexibilização de regras trabalhistas. Tem que te contar o que é isso? De um CEO de MEI para outro CEO de MEI. Preciso te contar o que é isso? Por conta de todas essas questões, essa geração precisou adiar planos como casamento, ter filhos, comprar um imóvel ou automóvel. Sobreviver. Um estudo realizado pelo Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, concluiu que os millennials gastam menos em moradia e alimentação e mais em educação que seus pais. Por escolha, né? São os millennials. Os millennials decidiram. O estudo concluiu que a geração decidiu isso aí.
Essa geração cresceu ouvindo que os estudos o fariam subir na escada econômica e assim eles passaram a valorizar a Gente, gasta menos com moradia porque não tem dinheiro pra gastar com moradia. educação, investindo mais tempo nela. É isso, o Pra se Congresso dos diferenciar no mercado Millennials do trabalho, decretou. Millennials estão optando por melhorar o currículo, Optando. fazendo intercâmbios, cursos e mestrados. Aham. Segundo o diretor, Estão optando por isso, gente. Tá? É uma opção. Em vez de ter um lugar para morar, eu opto por tentar loucamente sobreviver. da FGV Social Marcelo Neri, enquanto em 1972 o brasileiro gastava em média 2,93 anos estudando, em 92 isso passou para 5,21 anos e atualmente para 10,08 anos. E sim, né? Tá todo mundo fazendo intercâmbio, gente. Vocês vão para onde esse ano? Para Bariloche, para Riviera Francesa? Para se gastar cerca de 10 anos em estudos e sem trabalhar é preciso ter suporte. Por isso, durante esse tempo ele permanece na casa dos pais e na maioria das vezes sendo sustentado por eles. Por escolha, eu te pergunto. O investimento E assim, queria ficar na casa dos pais desse cara ali, né? nos estudos tornou não só uma exigência na formação do currículo, mas também dos pais, que ascenderam economicamente graças a isso. Mundialmente houve uma expansão de acesso ao ensino superior bastante considerável. No Brasil, por exemplo, de 95 a 2010, o número de matrículas nas universidades brasileiras aumentou 262%, mas o incentivo não está... Vamos lembrar que boa parte desse aumento se deu na universidade privada, por meio de um financiamento que só serve para acumulação do capital dos grandes oligarcas da educação no Brasil, enquanto há um sucateamento deliberado da universidade pública e seu acesso. somente dentro de casa. Essa geração teve acesso a programas sociais como ProUni, Sisu e Fies que facilitaram e impulsionaram as matrículas em universidades. Facilitaram e impulsionaram. A que custo? Em 2014, Como? Servindo a quem? Com que qualidade? segundo a pesquisa da Deloitte, enquanto apenas um quarto da geração X, nascido antes dos millennials, precisou fazer empréstimos estudantis, metade dos millennials tiveram que optar por essa forma de pagamento, o que impactaria na sua estabilidade financeira futura. Gente, não é à toa que tem muito estudante estadunidense fugindo dos Estados Unidos para não pagar o que eles gastaram com faculdade. E apesar disso significar maior entrada de jovens na faculdade por conta do cenário econômico mundial que essa geração precisou enfrentar, resultou em uma geração definida pela dívida estudantil. Obrigado, pelo menos vocês Esses jovens falaram. precisaram aceitar um salário abaixo da média quando já possuíam uma grande dívida para pagar, causando um grande desequilíbrio. Causando transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Tá? Isso aqui é um programa estatal de transferência de renda para gente rica. Tornando a inadimplência de empréstimos estudantis histórica. Ainda observando o estudo realizado pelo Federal Reserve, nota-se que o endividamento dessa geração, que nos Estados Unidos chega a uma média de $85 mil, é um pouco maior que a geração X e O endividamento médio é de $85 mil. Um casal médio tem de patrimônio $92 mil. Se esse casal é ambos formado, eles têm $170 mil de dívida e $92 mil de patrimônio. Tá? Esses são os dados apresentados no próprio estudo. Eu só não acho que eles vão ser conjugados aqui, então eu tô fazendo isso para vocês. consideravelmente maior que os baby boomers. No Reino Unido, a dívida pode passar de 4,7 trilhões de reais. No Brasil, não é diferente. Mais da metade dos que estudaram por meio do FIES estão devendo o benefício, rendendo ao governo federal uma dívida de 11,3 bilhões de reais. Um dos motivos para esse endividamento... Mas fica tranquilo que o governo tirará dinheiro quanto for preciso para pagar os empresários. Pode estar explicado também no aumento de custo da faculdade. Nos últimos 50 anos nos Estados Unidos, a média de custo de uma faculdade cresceu 1.115%, um crescimento muito acima de qualquer outro produto ou serviço. Porque é interessante
que não haja um acesso tão franqueado para a formação dos exércitos industriais de reserva. Estados Unidos é um país cujo desemprego formal não bate em 4%, mas que o subemprego é generalizado. A pessoa não tem como estar desempregada quando ela está trabalhando em 3 empregos diferentes, morando num carro. Tá? Então esses dados escamoteiam a verdade, eles escondem a verdade. Aqui no Brasil a situação não é diferente. Em 2023 o valor da mensalidade é inviável para 68% dos alunos que buscam ensino superior. Que buscam, ou seja, mesmo sendo inviável, eles continuam se endividando. Quem fica rico com isso? Oi, Luciano Huck. Segundo o estudo da plataforma Quero Educação. Para piorar, especialistas especulam que as instituições de ensino aumentaram seus preços, mas não necessariamente a qualidade de seus serviços. Ou seja, uma geração inteira... Ou seja, o lucro vem sendo aumentado cada vez mais. Ou seja, a extração de mais-valia é absoluta e relativa. Que sai da faculdade com uma dívida enorme e ainda assim despreparada. De acordo com o economista Kevin Rins, durante uma década após a recessão de 2008, o jovem millennial conseguiu se recuperar no mercado de trabalho, mas não o salário. Com salários mais baixos e uma dívida enorme, a aquisição de uma casa se tornou um sonho praticamente impossível para essa geração, que fez a média de idade de compradores de imóveis crescer para 46 anos. Como que ele conseguiu se recuperar, então? Se ele está endividado, se ele não consegue viver, se o salário dele é mais baixo, que recuperação é essa? Qual que é o seu conceito de recuperação? A mais alta em 40 anos. A taxa de millennials que possuem um imóvel próprio é 8 pontos percentuais menor do que os da geração X e Baby Boomers nessa mesma idade. Enquanto quase metade dos boomers possuem uma casa própria aos 34 anos, dados recentes indicam que 50% das pessoas possuem uma casa própria. Apenas 32% dos millennials têm sua própria casa nessa idade. E aí, quando você pegar o que é hipoteca atrelada a esses dados, você vai ver a diferença, jovens. Segundo pesquisa realizada pelo IBGE, 1 a cada 4 brasileiros de 25 a 34 anos ainda morava com os pais em 2015, dando a essa geração o apelido de geração canguru. Com as dívidas estudantis e os salários sem perspectiva de grande crescimento, essas pessoas, além de não possuírem crédito para um financiamento, não se sentem incentivadas a obter uma casa e preferem destinar seu dinheiro em outras coisas. Não se sentem incentivadas a obter uma casa. Meu irmão, você fala a parte certa. Essas pessoas são endividadas, não têm crédito, e aí qual que é a sua conclusão? Elas não se sentem incentivadas. Vocês entendem, gente, onde que opera a ideologia aí? Aqueles que decidem sair de casa estão preferindo alugar uma casa ao invés de comprar uma. E mesmo assim eles precisam é preferência. desembolsar grande parte do salário para isso. Os preços dos aluguéis foram 16,55% mais caros em 2022, o triplo da inflação, uma alta de 10,76% desconsiderando a inflação. Ou seja, para alugar um apartamento de 50 metros quadrados, o brasileiro precisa desbancar em média R$ 1.832, um valor acima do salário mínimo. E não é que... Primo rico, como que aluga mesmo um apartamento lá para ficar milionário em 6 meses, apenas com todos os contatos que papai me deu? Me conta aí. Todos esses não possuem condições financeiras para isso. Alguns deles até possuem, mas optam por não fazer por diversos motivos. Optam por não fazer por diversos motivos. Muitos é mais confortável permanecer na casa dos pais e assim continuar com o mesmo padrão de vida. É muito bom, né, gente? Se tem uma coisa que o adulto quer, é se sentir humilhado todo dia. Tem algo mais gostoso do que você não poder levar a morena, o moreno e morene? Porque tu vive como um bebê gigante? Né? E sim, é mais confortável do que passar fome e viver no armário, né? Opções, choices, escolhas. Um padrão que estará muito distante da sua condição financeira.
Todo esse cenário vem causando a essa geração uma frustração gigantesca e poucas expectativas em relação ao futuro. Adoecimento mental pandêmico. Por conta das grandes mudanças culturais e sociais que os millennials foram obrigados a passar, eles se tornaram uma geração mais esgotada emocionalmente. Somado a isso, pesquisadores avaliam que por conta do desenvolvimento tecnológico e a quebra de paradigmas que essa geração foi submetida, criou um grande otimismo quanto ao futuro e consequentemente os levou à decepção agora que chegaram à meia-idade. A falta de reconhecimento e a baixa remuneração é um dos principais motivos de frustração profissional dessa geração. Eles cresceram ouvindo que se estudassem e fossem profissionais acima da média, conquistariam grandes coisas. E agora todo esse trabalho parece estar perdido. Eles cresceram sendo ludibriados pela ideologia, enquanto a materialidade se impôs. Gente, nós trabalhamos com isso, cara. Com materialidade. Dói, é horrível, dói horrores. Né? A culpa é deles? Os anos de estudos intensos e as horas de trabalho extra contribuíram apenas para o cansaço físico e mental que essa geração parece adquirir cada vez mais cedo. Movidos pela rede social, pelo discurso do bem-estar que cresceu nas últimas décadas, os millennials são adultos mais abertos emocionalmente e, consequentemente, estão mais frustrados também com conceitos como família e casamento. Todas essas questões estão levando essa geração a um marco histórico. Ou seja, nós também estamos falando aqui que existe também uma conscientização maior, transgeracional, que torna a dor muito mais doída. Gente, dor que você não tem consciência não dói, não. Ignorância tem hora que é bênção. De burnouts e pessoas com depressão, o que, segundo pesquisas, pode aumentar a taxa de mortalidade em 40% de pessoas com até 35 anos somente. Gente, aí ó, olha aqui embaixo, né? A mortalidade já é maior entre jovens de 25 a 29 em todas as categorias: overdose, acidentes, câncer. Boa parte dessas mortes é auto-infligida, gente. Nós estamos falando de uma máquina de moer gente mesmo. Nos Estados Unidos. Segundo o relatório de 2021 do Centro de Pesquisa da Aposentadoria, a geração do milênio tinha a menor riqueza média comparada à renda média em relação a qualquer geração anterior. E isso já é motivo suficiente para qualquer um se sentir estressado. A pesquisa feita pela Moody's, utilizando dados do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, da seguradora Blue Cross e estudos anteriores, revelou uma piora enorme na saúde dos milênios. Entre as piores doenças estão a depressão, que cresceu 31% entre essa geração, a hiperatividade, que cresceu 29%, e a hipertensão, crescendo... Só não platinei porque eu não tenho hipertensão, tá? Eu não tenho hipertensão. Inclusive eu tenho hipotensão. Minha pressão média é de 9/6, 8/5. Inclusive esse foi um dos motivos dos meus desmaios, né? Gente, 40 anos de idade, possível ataque cardíaco, 200 doenças, 200 comorbidade. E eu sou um privilegiado, tá? Isso é de alguém que é um dos privilegiados desse sistema, tá? Privilegiado deste sistema, tá? O 17%. Isso ocasionará um impacto duradouro na economia dos Estados Unidos, que terá uma geração de trabalhadores doentes e, consequentemente, menos produtivos. Qual que é a preocupação aqui? São os trabalhadores estarem doentes? É o adoecimento mental? É a insustentabilidade desse sistema? Não! Imagina! Produtividade. E isso não é apenas uma realidade americana. Segundo uma pesquisa global da Deloitte, como vivem sem recursos de emergência e com o declínio dos trabalhos formais, os millennials entrevistados informaram que os principais bicos feitos são 26% como vendedor de produtos ou serviços por meio de plataformas digitais, 18% inclusive o próprio corpo, como influenciador digital, inclusive o próprio corpo, e 22% atuação em organizações sem fins lucrativos. Gente, bolo de pote, Uber e OnlyFans é o tripé
macroeconômico de Paulo Jegues, tá? Um modelo de negócios que não existia. Isso foi outro ponto. Afinal, essa geração cresceu ouvindo de seus pais o que deveria fazer e como se preparar para um mundo que não existe mais. E do Haddad, inclusive o do Haddad, muito melhor que o teu. Melhor que o teu. Haddad é muito mais eficiente como gestor da Faria Lima do que o Jegues jamais foi, porque o Guedes estava muito ocupado, lucrando pessoalmente. E o Haddad está muito ocupado servindo seus verdadeiros senhores. É diferente. Outro ponto levantado pela pesquisa é que, devido às incertezas e tantas crises vividas por essa geração, levou a um comportamento de adiamento dos marcos de vida, que podem ser desde casar até comprar uma casa e ter filhos. Com expectativas tão pequenas. Adiamento dos marcos de vida. Porque não existe vida quando se tem apenas sobrevivência. Viver é um estágio muito mais avançado do que o sobreviver. Quem sobrevive não está vivendo. Pequenas e mentes tão frágeis, o que mais eles podem esperar? Organização. O que resta esperar? Organização. Quem vai tirar a gente dessa? Nós mesmos. Com as nossas próprias mãos, tudo que a nós nos diz direito. 65% dos jovens da geração Z utilizam seu salário para auxiliar na renda de casa. Ao mesmo tempo, 47% deles não realizam controle das dívidas. Como que controla, meu irmão? Como que controla? Não realiza o controle das suas dívidas. Como que você controla o que é incontrolável? Organize seu ódio. A maioria justifica isso pela falta de conhecimento, revelando ainda que essa geração será marcada pela grande deficiência de educação financeira. Meu irmão, olha o papinho. Ih, meteu essa. Olha o papinho. Não é a geração com mais conhecimento? Não é a geração que mais estuda? Meu irmão, acorda. Acorda. Acorda, acorda. Precisa da sua mãe. O que falta? Educação financeira, ensinar a criança a ser Uber, em vez de história, geografia, ciências sociais e filosofia, porque senão ela percebe que o ser humano não nasceu para ser Uber. Atrelado a todas essas dificuldades financeiras e mentais, as novas gerações precisam ainda encarar os resultados do aumento da expectativa de vida, que, apesar de ser uma vitória da sociedade com os avanços da ciência, traz consequências antes não vistas. Apesar disso, infelizmente, por mais que a gente esteja massacrando esses desgraçados filhos da puta, eles continuam vivendo mais. E eles vão querer aposentar, olha que absurdo. Enquanto a expectativa de vida aumenta, a idade para a aposentadoria sobe. Obrigado, Apolo! É fácil demais. É fácil demais. Mas os contribuintes diminuem. O Fórum Econômico Mundial estima que em 2050 o déficit da Previdência Global será de 400... Déficit da Previdência Global é tua avó sapateando no meu pau. De 27 trilhões de dólares, diminuindo também a expectativa desses jovens de se aposentar, criando uma dúvida se essa geração conseguirá se aposentar. O sentimento de frustração se arrasta quando eles precisam competir com gerações mais velhas e os fazem desacreditar que poderão... Precisam competir com gerações mais velhas, muitas vezes por subemprego, porque a geração mais velha que se aposentou não consegue se manter com a sua aposentadoria. Nós vamos falar disso? Nós vamos falar disso também? Nós vamos falar de que qualquer supermercado que você chega, os caixa ou tem 13 anos de idade ou tem 70? Não vamos. Avançar mais do que fizeram. Com a alta competição e salários cada vez menores, os jovens atualmente são vistos como uma geração que não teme assumir riscos. Isso se reflete na escolha de profissões. Não teme assumir riscos.
não teme assumir riscos. A geração que não tem escolha. Que estão cada vez mais longe das áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática que antes dominavam, sendo Que geração destemida. Aceita qualquer merda pra não morrer de fome. substituídas por áreas como administração, ciências sociais, história, artes visuais Trabalho noturno de criança, prostituição. e cênicas. Quando não estão se arriscando em novas áreas, esses jovens estão se arriscando no empreendedorismo. Ah, vai tomar no cu, velho. Vai para tomar alcançar no cu, grandes cara. públicos. Estudos recentes já mostram que essa geração empreende E quando não estão dançando e sorrindo, estão empreendendo. Ô meu irmão, ô bonitão, 2 vezes mais que as outras gerações tigrinho não é empreendedorismo não, irmão. nos 5 primeiros anos depois de formados. Outras Eu vou fazer igual o Didi, tá ligado? Eu vou tampar minha boca pra ver se eu morro de falta de respiração. Porra. mudanças já podem ser vistas, apesar de serem vistos como uma geração mais idealista. Mudanças já podem... Oh, caralho, fechei o trem aqui, apertei errado. Mudanças já podem ser vistas, apesar de ser vistas como uma geração mais idealista. Não é uma geração mais... Ô, caralho de asa, meu irmão. O que rolou aqui? Não é uma geração mais idealista, não, tá? Não é uma geração mais idealista, não. É uma geração mais materialista. É uma geração que se apercebe das merda que aconteceu, porque as merda estão acontecendo o tempo inteiro. Ter consciência da realidade, desenvolver consciência de classe, não é idealismo, não, bonitão. É Os menores materialismo. dos jovens atualmente são vistos como uma geração que não teme assumir riscos. Isso se reflete na escolha Tem me assumir risco, velho. Tá que pariu. Aí. vistas, apesar de serem vistos Idealista. como uma geração mais Idealista. Um protesto pelo mínimo. Idealista. idealista. Os jovens da geração Z parecem mudar o cenário buscando por oportunidades que pagam melhor e proporcionam mais estabilidade para arcar com as despesas, Ah, o sonho deles é ter estabilidade e conseguir viver em vez de sobreviver. Que apesar loucura. do conflito de desejarem uma carreira de impacto social. E apesar de serem vistos como uma geração que valoriza as experiências mais que o materialismo, Valoriza as experiências. Meu irmão, se você não pode ter uma casa, você não pode ter um carro, você não pode ter conforto, às vezes tudo que você pode ter é tomar uma porra de um café mais bonitinho, é comprar a desgraça de uma pasta de dente colorida. Compra essa porra. Vive no mínimo que você consegue. Valoriza as experiências. Toma tua cachaça sim. Toma seu café gourmet de filho da puta, água de chuca desgraçada sim, porra. Ninguém tá optando viajar pra Maldivas não, porra. será que é justo avaliar apenas dessa forma? Não! Com expectativas tão baixas de possuir investimentos para o futuro, seja por meio de um imóvel ou a construção de uma aposentadoria? É isso, em vez de comprar a casa de 300 pau, você resolveu tomar um cappuccino que custa 12. Onde essas pessoas gastariam o pouco que lhes sobra, mesmo Onde essas pessoas gastariam o pouco que lhes sobra? Obrigado. Pelo menos tem a decência, que a esmagadora maioria dos vídeos não tem, de falar mesmo que seja assim. que não sobre muito. Essa nova geração aprendeu a viver mais e não focar tanto no lado profissional, que pode não trazer uma estabilidade financeira. Mas essa geração valoriza outras coisas mais do que a estabilidade financeira e entende que dinheiro Não é que valoriza outras coisas mais do que a estabilidade financeira, não. É que ela tem que se apegar no que sobra, porque é o que tem pra hoje, é importante, mas não é tudo. Não. pra não se matar, pra não morrer. Enquanto a geração canguru enfrenta o desafio de equilibrar-se na corda bamba das crises Tá que financeiras pariu, e recessões, uma coisa é certa:
Eles são É literalmente as drogas não escondem mais a minha dor, gente. mestres na arte de dar saltos espetaculares quando a situação exige. Quem teria imaginado que o velho ditado pai pobre, filho rico seria virado de cabeça para baixo? Qualquer um que analisa o sistema. Literalmente qualquer um. O que você acha dessa história toda e das novas gerações que estão vindo aí? Comenta aqui abaixo e dá uma olhada no que o pessoal tá falando sobre. Beleza, agora é propaganda do canal. Eu vou deixar isso para quem quiser ir lá e ver, tá? Acredito que a gente tenha conseguido, né, passar pela chuca de gimo e tirar algum tipo de lição disso aqui. E a lição principal, jovens, é: organize-se. Ah, que vídeo merda, não é não? Não é não. Esse vídeo precisa de um pouquinho de crítica, mas ele traz muito dado que a maioria dos vídeos liberais não trazem, tá? Aqui eu dou a César o que é de César. Tu não vai ver 1/1000 do que foi apresentado aqui em papinho de coach, em entrevista de Vilela, em afins. Não vai ver. Não vai ver. Tá? Então vou dar a César o que é de César, sim. Tá? Erra na hora de chutar pro gol. A armação até o ataque foi muito boa, né? Um liberal keynesiano praticamente. Um liberal mais honesto. Concordo, aí a gente concorda. Sobre isso. Agora, se você quer descobrir como fazer de 2 a 5 Ah, não. Agora, se você quiser pagar um curso de coach, eu elogiei rápido, né? Eu não devia ter apertado o K aqui, né? Não devia ter apertado o K. KKKKKK. Pra mim que apertei o K e soltei o vídeo. Cedo demais. Cedo demais. Jovens, fiquem na paz. Se cuidem. Busquem o Sameca. Busquem o Sameca. Tá? Se cuidem. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde